dificuldade de uma pessoa entender quando a transgressão ela passa a ser iniquidade e a pessoa não tem mais a visão da própria verdade. Por que é que tem pessoas que vivem sofrendo dentro das igrejas e não sabem a respeito das iniquidades? Porque transgressão é quando você faz algo errado, mesmo sabendo que aquilo está errado. Quer dizer, você está transgredindo, mas quando aquele erro ele passa a se transformar em iniquidades, você já é satisfeito com aquele erro e você perde a visão entre a verdade e a mentira. Então, quando uma pessoa está sofrendo sobre problemas de iniquidades, ela não é mais convencida. Isso pode ser tanto da palavra, como na área financeira, como na área afetiva, como na área sexual. Para que você entenda a respeito das iniquidades, que não é a mesma coisa do pecado. Quer dizer, Deus diz, eu exijo de você menos do que as suas iniquidades merecem. O que Deus está explicando a respeito disso em Jó e quais são as características de pessoas que vivem numa vida estagnada e ela não consegue fluir em nenhuma área por ela viver, ela ter caído no problema que é sobre iniquidade, que é uma raiz geracional. Quer dizer, um problema que é de geração, mas a pessoa perdeu a visão e não tem mais aquele erro como erro, e sim satisfação no erro. Então, quando uma pessoa está sofrendo problema de iniquidade, quando ela não tem mais satisfação naquilo que é errado, ela vai buscar outra forma de se satisfazer. Então, isso pode acontecer tanto na vida financeira, na vida afetiva, como na vida sexual, que é o que eu vou explicar para você sobre esses problemas de iniquidade. O que quer dizer um problema sobre iniquidade? Um exemplo para que você entenda, e depois eu vou explicar para você as características de pessoas que já vivem sofrendo esse tipo de problema de iniquidade, que ela vive numa vida estagnada, ela não consegue fluir em alguma área da vida dela. Quer dizer, um exemplo para que você entenda o que Deus estava explicando aqui em Jó. A pessoa que ela está vivendo um problema sobre iniquidades, se ela casar, ela vai ter problema. Se for as iniquidades na área afetiva, na área do casamento, ela vai ver o problema no casamento. Ela vai ver um fardo naquele casamento. Quer dizer, ela só vai ser feliz se for como amante. Preste bem atenção para que você entenda o que Deus está explicando a respeito das iniquidades. Quer dizer, ela vai se realizar. Quantas pessoas você conhece que ela já foi amante, mas quando ela foi traída, ela não quis nem confrontar a pessoa, muitas vezes, que a traiu. Ela releva e ela vai buscar esquematizar um plano para destrinchar aquele problema que é da traição. Porque na maioria das vezes, aquela pessoa que faz isso, ela também já traiu, ela também já foi amante, ela não quer largar aquela pessoa, então ela vai buscar na feitiçaria, ela vai procurar ameaçar a pessoa que entrou no relacionamento dela, ela não quer confrontar a própria pessoa, geralmente principalmente se a pessoa souber que ela já foi amante. Ela vai armar um esquema como é que ela vai acabar com aquele romance, porque ela já foi amante. Isso é muito característica de pessoas que sofrem problemas de iniquidade, quando é nessa área afetiva, nessa área sexual. Quer dizer, ela não vai confrontar aquela pessoa, principalmente se a pessoa souber que ela já traiu, que ela já foi amante. Quer dizer, no íntimo dela, dentro do coração dela, a pessoa que ela já foi amante e ela agora é casada, e ela vê que o marido dela tá traindo ela quer acabar com aquele relacionamento, muitas vezes sem confrontar aquela pessoa. Por quê? Porque ela tem medo que aquela pessoa jogue na cara, mas você também já traiu, mas você também já foi amante. Como é que a pessoa vai conseguir desfazer de outra pessoa que está fazendo aquilo que ele também já fez? É sobre isso que Deus explica, sobre o problema de iniquidade. Então aquela pessoa ela vai fechar os olhos para não querer ver, quer dizer, ela já traiu. Agora ela está sendo traída, ela vai tentar perdoar
Ela vai tentar desfazer daquele sistema ali, daquele romance, mas ela vai passar por cima porque ela não quer ser confrontada. Então isso é sobre raízes de iniquidade. Então isso passa para a nova geração. A pessoa que não quer saber dos seus próprios erros, ela já foi amante, agora ela está sendo traída, mas ela perdoa a pessoa, ela ignora aquela pessoa, ela vai buscar apenas resolver aquele problema. Depois, Deus explica, ela vai ver o problema nos filhos. E quando ela estiver vendo os filhos sendo traídos? É sobre isso um problema de iniquidade. Quando ela estiver vendo o filho passando pelo mesmo ciclo de problema que ela gerou na vida dela. Quer dizer, muitas pessoas, mesmo ela tendo alguma visão sobre iniquidade, sobre transgressão, ela não quer saber a razão. Então ela vai transgredindo mais. Por quê? Porque ela quer ser satisfeita da forma dela, do jeito dela, nos erros. Então isso pode acontecer tanto na área financeira da sua vida, como na área afetiva da sua vida. Por isso as pessoas, elas vivem no estágio espiritual das iniquidades. Então, quer dizer, uma pessoa que ela tem um problema de raízes geracionais de iniquidade, tudo que ela vai fazer de certo passa a ser errado na visão dela. E por isso ela transforma o erro em acerto, porque ela não quer sofrer. E Deus explica isso. Então, isso pode acontecer tanto com a palavra, que é o que eu vou explicar para você, como em alguma área da vida daquela pessoa. Porque se a pessoa ela tem uma raiz geracional de iniquidade na área financeira, ela, quando ela vai trabalhar, ela vira escravo. A pessoa, ela vira escrava naquela área. Quer dizer, ela não consegue fluir naquela área. Ela não consegue usufruir bem daquilo que ela tem. Quer dizer, ela percebe, a pessoa que ela está nesse estágio espiritual, ela percebe que ela só consegue usufruir daquilo que ela tem se ela se submeter a ser escrava. Porque ela percebe que é como se ela não tivesse nada. É como se aquela pessoa não conseguisse usufruir de nada, porque é como se ela não tivesse nada. Ela se submete a ser escrava, tanto na relação, como na vida financeira, como em qualquer área da vida dela. Por isso ela vai buscar uma razão e uma satisfação quando a pessoa já está sofrendo um problema sobre iniquidade. E por que acontece isso? Porque a pessoa ignorou a própria visão. Então eu acredito que você conhece pessoas que já se relacionou com pessoas casadas ou já foi amante. Quer dizer, quando ela tá vendo que ela tá sendo traída, ela fica tão revoltada, ela não quer encarar aquela visão, aquela situação, então ela quer apenas resolver aquele problema. E na maioria das vezes, essas pessoas vão resolver o problema, mas ela resolve o problema muito rasamente e aí vira iniquidade. De transgressão passa a ser iniquidade. Então, quando ela estiver vendo essas raízes brotando para a vida dos filhos dela, ela não consegue nem reagir, e Deus explica isso em Jó. A pessoa, ela não tem reação, nem tem razão mais, nem naquilo que vê, nem naquilo que fala. Quer dizer, ele perde a visão. A pessoa, ela perde a visão, ela não consegue reagir porque ela sabe que ela praticou aquilo como errado, que ela fez errado. Então ela fecha os olhos e vai buscar uma razão, como é que ele vê aquilo. Como é que ele vê? A mulher que ela tomou o marido de alguém e ela vê a própria filha perdendo o marido para uma amante, como é que ela vai reagir? Como é que ela vai ajudar aquela filha? Então ela sai puxando aquela filha para o mesmo erro que ela gerou na vida dela. Ela vai apoiar os filhos no erro, porque é uma raiz de iniquidade. Então isso pode ser em qualquer área da sua vida, e eu vou explicar para você as características de pessoas que elas estão dentro da igreja, mas elas sofrem problemas de raízes de iniquidades porque ela desconhece a respeito do assunto. Quer dizer, a transgressão é você saber que está fazendo algo errado, mas você ignorar. A iniquidade, você tem satisfação naquele erro. Então, quer dizer, se eu caso com um problema de raízes de iniquidade, eu não vou ser satisfeita na área sexual com o meu marido.
Eu não vou ser suprida pelo meu marido. Eu vou ter o casamento como um peso, como um fardo. E Deus explica isso, quer dizer, aquilo que era para ser bênção é como se virasse uma maldição na minha vida. Então eu vou buscar uma razão de me satisfazer. Eu vou buscar uma razão de entender, porque eu não entendo sobre nem transgressão, nem iniquidade e nem muito menos pecado. Porque quem está mergulhado nas iniquidades, ele perde essa visão. E se perde a visão, ela também perde a razão. Então, existem as características, que é o que eu vou explicar aqui para você. 8 ou 9 características de pessoas que estão sofrendo sobre esses problemas de iniquidade. E mesmo ela lendo a Bíblia, ela não identifica. O que é que tem errado? Então, quer dizer, quando a pessoa está assim, ela tanto vai falar errado, como julgar errado, como ser feliz da forma errada. Então, ela vê os problemas, mas ela vê nos outros. Ela não é mais convencida daquele erro. Porque ela deixou ser gerado a transgressão para iniquidade. Então, ela não está nem aí para a verdade. Ela não está nem aí. Ela não quer ser confrontada porque ela já é satisfeita naquele erro. Então, existem essas características para que você entenda pela visão o que é iniquidade. Porque tem pessoas que dizem o que é iniquidade. Então, a iniquidade é as minhas vontades. Quer dizer, iniquidade é tudo, é as suas vontades, é a forma de pensar, é a forma de ver. Por isso Deus diz, só eu arranco as tuas iniquidades. Então, quem vive mergulhado na iniquidade, geralmente não quer saber sobre Deus. E algumas buscam Deus, mas não quer ser confrontada com a Bíblia. Não quer. Então, ele não entende que ele vive nessa vida estagnada. Porque ele já é feliz da forma errada. Ele é feliz julgando, ele é feliz criticando, ele é feliz desfazendo, ele é feliz desdenhando das pessoas. Ele é feliz causando medo, facção e divisão dentro da própria casa. Quer dizer, a pessoa que ela é feliz da forma errada, mesmo ela tendo a visão que ela está sofrendo um problema, ela não é mais convencida daquele problema, porque ela é satisfeita com o problema. Olha como é grave. A pessoa é satisfeita com o problema, então ela vai apenas se vitimizar e Deus explica, ele vai justificar o erro dele, porque ele não quis reagir quando ele teve visão da transgressão. Agora ele perdeu a visão e foi buscar uma razão. Então eu lhe dei esse exemplo, né, de mulheres que já foram amantes. Toda mulher que já foi amante, que eu já percebi, que já traiu, que já mentiu, que já fez coisas erradas na área sexual, quando ela vê que o marido tá traindo, ela não confronta muito o marido. Ela não vai pra cima do marido. Ela vai se vitimizar pro marido, mas ela vai pra cima de quem? Ela vai, a maioria das vezes, ela vai pra cima da amante. Ela vai pro feiticeiro, ela vai pra mandinga, ela vai ameaçar a amante, ela vai buscar como desfazer daquilo ali, mas ela não quer saber o que é iniquidade. Então, essa raiz brota para a nova geração. Brota para a vida dos filhos. Então, quando ela está vendo aquilo ali na vida dos filhos, ela também vai ignorar. Ela não quer saber sobre lei de retorno, sobre Deus. Então, é como se a pessoa dissesse assim, não, eu disse para não arrumar essa pessoa. Né? Ela quis quebrar a cara, tá quebrando a cara por ela. É a lei do livre-arbítrio. Não, ela não quer mais ser convencida pelo que vê, pela razão do que vê. E isso pode ser, eu tô dando um exemplo, mas isso pode ser na área financeira, na área afetiva, de relacionamentos, né? Pode ser em qualquer área. E muita gente tem depressão e foge da depressão por conta de raízes de iniquidade. E eles estão dentro da igreja. E ele desconhece a respeito desse assunto. Então, pessoas que estão sofrendo sobre problemas de iniquidades, ela é uma pessoa altamente insegura. Geralmente, você ouve dizer que narcisistas são pessoas muito seguras, mas é ao contrário do que você acredita. Viu? Narcisistas são pessoas altamente, eles escondem o medo, superam o medo, aprendem com o medo e usam o medo ao benefício próprio. Então, são pessoas altamente inseguras por ele estar sofrendo de problemas de raízes de iniquidades. Então, eles são pessoas inseguras e sem esperança. São pessoas que não têm esperança do futuro. Ele perde isso. A pessoa que ela está sofrendo um problema de iniquidade, elas são inseguras e ela tem medo do futuro ou não tem visão
do futuro, então ela joga a emoção dela no excesso do passado, busca uma razão de ver o cenário da própria vida e ela vai perdendo a visão e a razão de viver. E é por isso que a maioria desse tipo de pessoa que está sofrendo problema de iniquidade, você vai ver que ele tem a cabeça, né? Aquela cabeça dura, aquela cabeça de serviço, ele não ouve ninguém, ele não quer saber o que é errado. Então ele tá julgando, ele tá pecando, ele tá mentindo, ele tá fazendo tudo errado e tá dentro da igreja, mas ele não quer ser confrontado. Por quê? Porque já é uma raiz de iniquidades, né? Ele é uma pessoa altamente exagerada e falador. É aquela pessoa que ela não quer ouvir ninguém, ela não quer entender a razão de ninguém, mas é aquela pessoa que não ouve ninguém, diz entender tudo sobre a visão, mas ela perde a visão. É aquela pessoa que só quer falar, ela não quer ouvir. Então, até para você conversar com uma pessoa, ela está sempre interrompendo você, porque ela não deixa você terminar a conversa. Então, quem convive muito com uma pessoa dessa, isso pode ser uma pessoa ainda na adolescência, viu? Você começa a conversar com essa pessoa, ela não deixa você terminar o assunto, ela já entra com outro assunto pelo meio, hoje é chamado de déficit de atenção, né? Quer dizer, são pessoas já com raízes de iniquidades na nova geração. Está sendo criada à toa, está sendo criada, é uma pessoa que não tem ensino, não tem paciência, sofre de ansiedade, sofre de depressão. Então, ela busca viver falando, ela não consegue ouvir, mas ela quer o tempo todo falar. Ela vai querer o tempo todo falar, e até para conversar com essa pessoa dá trabalho, que ela está interrompendo. Ela fica interrompendo as conversas das outras pessoas e até foge do foco da conversa. Ela é péssima em ouvir quem já está sofrendo raízes de iniquidades e desconhece do assunto. Ele pensa que é o que ele fala. A pessoa que ela está sofrendo isso, ela pensa que ela é aquilo que ela fala. Mas ela não quer ver o que é que ela fala. Ela perde essa visão e essa razão. Porque é uma raiz de geração muito forte. É uma raiz de geração muito forte. Quer dizer, a pessoa ela é feliz da forma errada. E ela não quer ser confrontada. Não quer ser confrontada. Então ele se torna automaticamente, essa pessoa se torna uma pessoa controladora. Então você nunca vai conhecer uma pessoa que ela é controladora para ela não sofrer. Mas ela diz que não sofre. Mas ela tá querendo controlar todo mundo. Ela se torna uma pessoa manipuladora porque ela tem medo do futuro. A pessoa tem medo da visão e da razão das coisas, porque ela tá fugindo da própria visão do que ela tá vendo. Ela tá vendo, a pessoa que sofre um problema de iniquidade, ela tá vendo que tem algo errado na vida dela. Mas ela não quer ver, porque ela joga a emoção dela num sentido de vida de como ela quer ver aquilo. Para superar a própria visão, ela busca uma razão. Olha o que é que acontece com essa pessoa. Ela foge da visão do que ela tá vendo na vida dela, para buscar uma razão de como ela vê. Por isso ela vai estar sempre desdenhando das pessoas, criticando as pessoas, desfazendo das pessoas e buscando como é que ela vê aquilo que ela... Quer dizer, a pessoa que ela está sofrendo isso, ela termina desfazendo da verdade, porque ela tem outra verdade dentro dela. E Deus explica isso em Jó e eu vou ler para que você entenda. Ele se torna altamente controlador, né? Ele vê tudo errado. Essa pessoa que ela está sofrendo um problema de iniquidade, que não é mais sobre pecado, não é, ela não tem visão disso. Ela não sabe o que é isso. Quer dizer, ela vê tudo errado, mas ela encobre as injustiças dentro da sua própria casa. Quer dizer, às vezes ela encobre uma mulher que anda com um homem casado dentro da própria casa, ela sendo uma mulher casada. Ela encobre o marido tá desfazendo e humilhando de um filho. Ela encobre aquele filho predileto, tudo que é errado aquele filho, ela encobre do filho, protege um filho, o filho mais errado, e todo mundo que está de fora vê isso. E quando vai confrontar, a pessoa diz, ela vai dizer, não, eu faço isso porque eu tenho pena. Eu tenho pena desse meu filho. Não, ela busca uma razão para ela, de como ela vê o cenário da própria vida, porque ela está vivendo uma raiz de transgressão que ela deixou gerar-se sem iniquidade. Ela é satisfeita da forma errada. É isso que Deus explica. E eu vou ler para que você entenda.
Quer dizer, ela não gosta mais da verdade. Ela criou uma verdade dentro dela, uma ilusão. Ela vive de ilusão, ela vive de mentira, ela vive de fantasia. Ela vive fazendo tudo errado. Então, ela maltrata uma pessoa, encobre outra pessoa, ela tem o certo como errado, o errado como certo. Para ela não existe isso. Ela vive num sentimento próprio, porque já virou essa raiz de iniquidades. Então, geralmente, há injustiça nessa casa, mas ela vai fechar os olhos para a injustiça. Ela vê tudo errado na vida alheia, ela vira investigadora da vida alheia. Mas na vida dela, na casa dela, ela não tem mais voz para falar. Ela não tem mais interesse de ver. Olha como é grave um problema de iniquidade. Ela não tem interesse de ver as coisas da vida dela. Ela não quer que ninguém diga, ela fecha os olhos. Se você for confrontar essa pessoa, ela vai dizer, mas você não, ela vai sempre justificar o comportamento. Mas você não entende porque é que eu sou assim. Mas você não vai entender se eu lhe explicar porque é que eu sou assim. Então, a pessoa que ela está sofrendo um problema de iniquidade, ela foge da verdade. Ela não quer ser confrontada, ela não quer falar sobre a realidade da vida dela, porque ela viveu fugindo da visão e buscando uma razão, uma emoção para se ver melhor, para não entrar na depressão. Na cabeça dela, ela está fugindo da depressão, ela está se superando. Então ela diz, eu não vou me acabar por filho, eu não vou mais... Ela mete os pés pelas mãos e ela faz tudo errado, mas ela joga a culpa do erro dela em alguém na casa dela. Por isso ela lava as mãos para a casa dela. Por isso ela é feliz de aparência. Por isso ela precisa do parecer e não do ser. Quer dizer, é uma pessoa que ela não quer mais saber sobre a verdade. E ela está dentro da igreja, mas desconhece sobre iniquidade. Desconhece a respeito das iniquidades. Ele não gosta de conversar sobre o problema. Sabe aquela pessoa que ela está sofrendo sobre essas iniquidades, mas ela gosta de fazer as pazes com o marido, tendo uma relação com ele. Ela não quer conversar sobre o problema. Ela quer fazer as pazes com o marido, fazendo uma surpresa, dando presentes, postando as coisas, exibindo, tá entendendo? Mas ela não quer falar sobre o problema. Eu já fui muito essa pessoa. Até de fazer as pazes com uma amiga, que eu tive problema, com comadre. Eu ia conversar, eu ia fazer as pazes. Quando a comadre começava a querer conversar sobre o assunto, eu digo, ó, mulher, eu vim aqui pra gente fazer as pazes. Eu não quero falar sobre o problema. Eu não quero saber quem tá certo e quem tá errado. Vamos voltar à nossa amizade? A pessoa foge da verdade, ela não quer mais falar sobre a verdade. Ela quer resolver os problemas dela sem falar sobre o problema. Então, esse tipo de pessoa, ela nunca quer ser confrontada e ela também não quer confrontar. É aquela mulher que ela não gosta de ter relação, mas ela vai dormir, finge que tá dormindo, dá uma desculpa. Ela não gosta de que o marido se masturba, mas ela também não gosta de ter relação com o marido. Então, ela vai reclamar porque o marido tá se masturbando, mas ela não quer ter relação. Ela não gosta da relação. Ela não gosta do cenário da vida dela. Ela não gosta do que ela tá vendo. Da visão da realidade da vida dela. Então, ela vai gostar de falar, de reclamar, mas não sobre o problema. Ela vai camuflar aquele problema. Ela quer sempre fazer as pazes da maneira dela, do jeito dela, sabotando a própria vida. Ela sabota a própria vida, a própria emoção e vai acumulando aquele sentimento ruim dentro dela. Por isso ela vai buscar uma razão de ver, uma razão de superar, uma razão para entender. Porque ela não quer falar sobre os problemas. Ela não quer resolver o problema da forma correta. E aí é isso que se transforma em iniquidade. E por isso essa pessoa ela vai transgredindo mais, vai piorando o estágio emocional da vida dela. Ela vai se tornando uma pessoa altamente fragilizada, altamente fingida ou altamente irada. Ela vai se transformar nesse tipo de pessoa exagerada em qualquer âmbito, tanto para mais como para menos, porque ela está sofrendo sobre raízes de iniquidades. E ela já é feliz do jeito errado. E ela não quer saber, ela não quer entender, então ela ignora a própria visão das coisas. Ela ignora a própria visão e ela quer viver fingindo, mentindo,
Um dia eu conheci uma mulher que ela mentia por tudo. Mentia, não mentia. Foi uma amiga minha, uma grande amiga minha. Eu amei a amizade. Mas chega um momento que você não consegue mais lidar com a pessoa. Quer dizer, a pessoa sabe que mente, mas ela não quer ser confrontada. E ela explicava pra mim. Quer dizer, por que é que o meu marido me chama tanto de mentirosa? Porque ele chamava ela muito de mentirosa na cara dela, desmoralizava. E ela explicava pra mim que ela mente por besteira. Mulher, eu minto coisas bobas, eu minto por... Quer dizer, não é que ela não sabe que ela não mente, ela sabe. Mas ela não quer saber a razão. Por que é que ela precisa da mentira? Ela vai justificar. Então, essa transgressão passa a ser iniquidade. Então, ela vai perder a visão para buscar uma razão. Elas não querem mudar. E não é que elas não vejam e não ouçam. Não é que elas não vejam e não ouçam. É que elas não conseguem entender. Elas não conseguem mais entender. Ela vai perder a visão. A razão da vida. Ela perde a visão, a percepção do cenário da própria vida. Então ela tem medo do futuro por viver no excesso do passado. E ela não sabe mais sair desse estágio espiritual. Que isso foi um estágio que a alma entrou. É como se a pessoa vivesse em um túnel. É como se a pessoa visse. Geralmente esse tipo de pessoa sofre, né? Sofre de insônia, sofre de problema nos ossos, sofre de dor no corpo, ela só vive nos médicos, os exames não dá nada, mas ela não quer ser confrontada. Não quer falar, não quer pensar, não quer se ver, não quer. Ela quer controlar a visão que ela encontrou, a razão de ser feliz da forma errada. Então, ela acredita que isso vai solucionar. Então, quando ela agora estiver vendo o problema na vida dos filhos, ela não vai conseguir ter controle emocional. Então, ela vai julgar, ela vai criticar, ela vai desfazer desses filhos, ela vai ter problema na casa dela, e Deus explica isso lá na leitura. O refúgio que vive a casa dela. A casa dela vai sofrer, a casa dessa pessoa vai sofrer. Porque ela não tem visão e ela não quer ver nada. Ela vive de ilusão. Quem sofre de problema de iniquidade vive de ilusão e ela não sabe mais resolver, porque ela não consegue sair desse estágio espiritual sozinha. E ela não confia em ninguém, não acredita em ninguém, ela não é mais convencida nem pela visão. Por isso eu lhe dei esse exemplo de mulheres que já foram amantes. Raramente você vai ver uma mulher sendo traída, que ela não queira confrontar o marido dela para ela não já ter sido amante e não já ter feito, encobrindo coisas erradas na vida dela. Que tenha mentira na vida dela. Então, ela fecha os olhos, muitas mulheres fazem isso. Descobre o endereço da amante, o celular da amante, bota detetive, vai ameaçar, vai pro feiticeiro, mas ela não quer confrontar o marido. A maioria, algumas confronta, algumas só se vitimiza pro marido, mas ela não vai exigir do marido alguma coisa ou alguma posição. Ela não vai fazer isso. A maioria não faz isso. Entende? Ela fecha os olhos porque é um problema sobre iniquidade. Eles não gostam de conversar sobre o problema, né? Eles justificam as suas próprias mentiras, como eu já expliquei. Eles fazem zombaria das suas próprias percas. Então ele vai dizer assim: ah, agora eu tô contando a você, eu tô rindo, mas só Deus sabe o que eu passei, mas ele não quer saber por que passou. Ele vai fazer zombaria das suas próprias mazelas da sua vida. Ele vai contar papo das coisas ruins da vida dele. E ele vai buscar uma razão de como ele vê essas coisas, né? Então ele perde a vergonha. E Deus explica isso. A pessoa que faz isso, ela já perdeu a vergonha. Então ela endurece a cerviz. Você vai perceber na expressão da pessoa, a dureza de coração da pessoa, a razão da pessoa. Ela não quer ver o cenário da vida dela. Então, ela vive insatisfeita, mas ela vai buscar uma razão para se satisfazer, uma razão para entender. Uma razão para entender esse tipo de coisa. Então, geralmente, a maioria desse tipo de pessoa, ela usa do medo. Ela gosta de causar medo no outro para dominar aquela pessoa, para ter o controle das outras pessoas. Quer dizer, porque na visão dele, ele ama a manipulação. Ele ama controlar as pessoas. Ele ama controlar, então ele usa do medo, ele usa daquilo que ele tem, daquilo que ele sabe, né?
Então Deus diz isso aonde para que você entenda. Em Jó 11:2 Deus diz: porventura não se dará resposta à multidão de palavras? Há uma interrogação. Quer dizer, vai ter respostas para aquelas pessoas que é faladora, que ela gosta de falar e criticar todo mundo, desfazer de todo mundo, né? Quer dizer, na multidão de palavras não vai ter respostas. Então Deus diz: e o homem falador será justificado? A outra interrogação. Ele vai viver justificando os erros dele. Ele não quer mais entender dos erros dele. Ele quer transformar a mentira em algo bom. Por isso ele usa do medo para manipular as pessoas. Ele usa para manipular as pessoas. Ele está sempre ameaçando, ele está sempre... É aquela pessoa que se diz entender do que ela fala. Mas Deus explica aqui que ele não entende nem o que fala e nem o que ouve. Então ele engana alguém que não entende. Ele consegue entender, ele consegue manipular alguém que não entende a razão do que ele fala e a razão do que ele vê. Ele consegue manipular as pessoas. Porque nem todo mundo busca esse tipo de entendimento sobre iniquidade. São poucas as pessoas que buscam esse tipo de entendimento, né? Então Deus diz: as tuas mentiras se hão de calar os homens? Outra interrogação. E as zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Deus pergunta. Vai ser envergonhado. Mas ela, por ela viver dessa forma, ela quer superar o próprio sentimento. Por isso ela vai carregando um excesso de medo, vai se tornando uma pessoa irada, controladora, que ela usa. Então, geralmente, esse tipo de pessoa vai dizer assim: eu não quero saber se você me ama ou não. Tô nem aí. Agora você vai ter que ter medo de mim. Mas depois você vai aprender a me amar. Como? Como a pessoa vai aprender a amar uma pessoa que usou do medo a vida toda? Então, consegue manipular pessoas que já amam a própria mentira. Que não quer ser confrontada com a mentira. Entende? Pessoas que amam a mentira, que não querem ser confrontadas, que é feliz de aparência, que é feliz na zombaria, que é feliz pela visão, sem buscar a razão das coisas. Então, tudo que ele é feliz da forma errada, ele também vai ser confrontado. Essa pessoa vai ser confrontada dentro da própria casa, mas ela não vai saber a razão do que ela está vendo, porque ela já alimenta a alma dela da forma errada. Toda pessoa que alimenta a alma dela da forma errada, quando ela está vendo alguma coisa, ela está desfazendo. Ela não sabe ser feliz de outra forma. Ela não entende sobre as leis de Deus. Ela não sabe ser de outra forma. Ela vive pelo um sentimento, muitas vezes ressentimento. Ressentimento. São sentimentos acumulados que começou a gerar, brotar ainda na infância, na casa dela. E ela complementou aquele sentimento. Ela alimentou o sentimento da forma errada. Então, perdeu a visão do que é transgressão e transformou-se em iniquidade. Agora, eu sou satisfeita assim. Eu sou feliz assim. Então, quando ela está vendo o rebuliço que Deus fizer na vida deles, para eles nunca vão estar errados. Entende? Pois dizes, Deus diz aqui, você vai dizer: a minha doutrina é pura e limpa, sou aos teus olhos. Eu não vejo erro nenhum em mim. É assim que eles veem. Tem nada errado em mim. O que tinha errado em mim eu já consertei. Eles não conseguem ver isso, porque se transformou em iniquidade. Mas na verdade, quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber o segredo da sabedoria, que é multiplice e eficácia. Sabe, pois, que Deus exige de ti menos do que o que merece a tua iniquidade. Por que Deus está explicando isso? Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade, porque Deus não vai cobrar tudo de você, tudo que você fez de errado. É você que não quer saber. É você que não quer entender. Deus não vai cobrar de você tudo que as suas iniquidades merecem. Deus vai cobrar menos de você, mas você não quer saber. Então isso se transforma tanto com a palavra, com a razão do que as pessoas falam, com a razão do que ela vê, com a razão do que ela entende. Então isso pode ser na área sexual, na área afetiva, que a pessoa que ela tem um problema de raízes geracionais de iniquidade, ela já vai ser feliz do jeito errado, da forma errada. Por isso ela não quer ser confrontada.
Ela não se satisfaz sexualmente dentro da própria casa. Então ela vai buscar uma razão de entender se é melhor. Quantas vezes eu não me masturbei sendo casada? Entende? Quer dizer, a pessoa não quer saber se tá errado, quer saber que tá sendo bom pra mim. Se eu não consigo da forma certa, eu vou fazer da forma errada. Então, da forma errada, eu vou me satisfazer, mas eu não vou conseguir entender a visão do que eu tô vendo. Porque é que eu sou confrontada, mas eu busco uma razão, tanto de ver como para entender. Quer dizer, uma raiz de iniquidade, o casamento ela se torna um peso, um fardo. No trabalho, a pessoa ela vira escrava do trabalho. Em outro conteúdo eu vou explicar para você melhor. Sobre a pessoa que ela vira escrava do trabalho. Ela tem as coisas, mas não consegue usufruir bem. E se ela não se submeter a ser escrava, ela nem tem. Ela nem consegue ter, ela perde. Quer dizer, em outro conteúdo eu vou explicar para você melhor sobre a pessoa que ela vive nessa área, né, travada, estagnada. Então Deus diz: sabe, pois, que Deus exige de ti menos do que merece as tuas iniquidades. Porventura, alcançarás o caminho de Deus? Ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Outra interrogação. Deus diz, não vai saber nada. Vai se ver perfeito, mas vivendo do parecer. Parece que eu sou perfeita. Parece que eu sou boa. Parece que eu sou justa, mas eu não quero ouvir ninguém. Eu não quero saber nem a razão do que eu tô vendo. Porque a pessoa jogou a emoção. A maioria tem depressão e foge da depressão. Então, o que é que acontece com essas pessoas? Quando ela tá vendo o ribuliço na vida delas, a maioria tem vontade de morrer. A maioria tem vontade de morrer. Ela quer fugir, ela quer sumir para não ver o que ela já está vendo, porque ela não quis ver. Ela não quis entender, ela quis viver de ilusão. Quis viver de ilusão e transformou a transgressão em iniquidades. Quer dizer, não quis saber porque vivia ganhando e perdendo. Não quis saber porque vivia adoecendo. Não quis saber porque tem a cama, mas não tem o sono. Não quer saber. E a maioria faz isso. Vive no medicamento, vive nos remédios, vive nos médicos e diz, Deus me ajuda do jeito que eu sou. E não quer saber quem é. Então, ela nunca vai estar satisfeita pela visão dela. Depois que ela é satisfeita com as iniquidades, que ela se transforma a ser o iníquo, ela perde a razão até de falar. Que ela vai ser confrontada pela fala. Tudo que ela fala, ela está sendo do contra. Tudo que ela fala, ela está desdenhando das pessoas, desfazendo das pessoas. Quer dizer, ela gostou de fazer, mas ela não gosta de ver. Olha como vai se transformando a gravidade do que é as iniquidades. Então Deus diz, né? Como as alturas dos céus e a sua sabedoria, o que puderas tu fazer? É mais profunda do que o inferno, que puderas tu saber? Olha, Deus está dizendo, o que puderas tu saber, tu não vai saber, nem vai entender. A própria visão e a própria razão. Porque deixou a transgressão se transformar em iniquidade. Então agora ela vai buscar uma razão para se ver bem. Uma razão para ser feliz. Ela vai buscar isso. Então ela vai errar mais. Ela vai se aprofundar mais. É isso que Deus está explicando aqui. Porque não está conseguindo nem entender, nem saber. Por isso Deus diz assim, como as alturas dos céus e a sua sabedoria, que puderas tu fazer? É mais profunda do que o inferno, que puderas tu saber? Há uma interrogação, o que é que tu vai saber? Tu não vai conseguir saber, tu não vai conseguir entender, tu não vai conseguir reagir. Você não consegue mais reagir a sair desse padrão da alma. Você não consegue se você não se agarrar com outra pessoa que entenda sobre isso. Então Deus diz, mais comprida é a sua medida do que a terra e mais larga do que o mar. Se torna uma pessoa altamente exagerada. Contudo, ela está fazendo, pelo um copo d'água ela faz uma tempestade. É uma pessoa que exagera com tudo. Que ela está buscando como é que ela vê, ela está querendo superar o sentimento. Então ela está explicando, sempre explicando as razões dela. É isso que acontece com essa pessoa. Então ela acredita que ela consegue mudar as outras pessoas.
Ela acredita que ela consegue ter o controle das pessoas, porque ela perdeu a visão e a razão. Porque deixou-se a transgressão, quer dizer, ela desafiou Deus. Porque é a pessoa que diz assim, eu sei que é errado julgar. E daí? Vá pro culto você, que não quer julgar. Quem é que consegue viver sem julgar? Entende? Ela transgride, ela faz sabendo que está fazendo algo errado. Então ela ignora tanto a visão como a razão de viver. Ela vai viver de ilusão, vive de mentira, vive de fantasia e não sabe mais sair desse, né? Vai justificar. Deus sabe do meu coração, eu sou uma pessoa boa. Como é uma pessoa boa vivendo assim? Com excesso de medo? Então Deus explica aqui, ó. Mais comprida é a sua medida do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passar, aprisionar ou chamar a juízo, quem o impedirá? Se Deus te julgar, quem é que vai conseguir impedir o julgamento de Deus de uma pessoa que ela preferiu transgredir e transformar aquilo que era errado em algo certo? O que é que ela vai colher daquilo que é errado? O que é que a pessoa vai conseguir colher sabendo que está fazendo algo errado na vida dela? Ela está pagando para ver. Mas na hora que ela vê, ela não vai entender. Esse tipo de pessoa, ela crucifica os filhos, ela maltrata os filhos, ela condena os filhos, ela julga os filhos e ela diz que não é errado nisso, não. Se eu estou vendo que está errado, como é que eu vou viver sem fazer isso se eu estou vendo que eu estou errado? Porque a transgressão se transformou nessas iniquidades. Vai ser a razão dela, a razão de viver dela vai ser querer controlar os filhos. Manipular os filhos. Ela fica com raiva porque os filhos não fazem o que ela quer. Nem faz, nem vai fazer. Porque ela fez o errado, mas não quer que os filhos façam. Ela quer quebrar as leis de Deus. Porque ela não quis mudar lá no passado, agora quer mudar os filhos. É isso que acontece quando uma pessoa transforma as iniquidades em transgressões. Entende? Então vai continuar. Vai jogar o filho contra ela, o marido contra ela, vai viver de status, vai viver de aparência, vai viver de desfazer a vida dos outros, vai viver de ilusão. E Deus explica aqui, ó, vai viver de ilusão, porque ele conhece os homens vãos, vive de coisas vãs. E os vícios, você conhece alguém assim que já não vive em algum tipo de vício? Porque eu não conheço. Vai ter vício de medicamento, vai ter vício de fofoca, vai ter vício de amizades. Vai falar das amigas, mas tá ali na patota, falando mal de todo mundo. E quando vê o problema na vida dos filhos, condena os filhos, maltrata os filhos, porque é raízes de iniquidades. Não quer ser confrontada. Não quer ver o erro como erro. Quer ver o erro como acerto. Entende? Porque conhece os homens vãos e vê o vício e não o terá em consideração. Eles não vão considerar ninguém, nem filho, nem marido, nem ninguém. Mas o homem vão é falta de entendimento. Sim, o homem nasce como uma cria de um jumento montes. Se tu preparares o teu coração e estenderes as tuas mãos para ele, Deus diz aqui. Quer dizer, como uma pessoa pode transgredir tanto ao ponto de não querer mudar, nem vendo que praticou algo errado na vida deles? Quer dizer, uma pessoa que ela já foi amante e ela vê que o marido está traindo ela, será se ela não lembra quando ela foi amante? Lembra, gente. Ninguém tem tanta amnésia que não esteja vendo que ela causou mal na vida de alguém e agora o mal veio para ela. Mas ela não quer se arrepender. E Deus explica isso. Então é isso que passa a ser de transgressão à iniquidade. É só um dos exemplos que eu estou lhe dando. Isso é em todas as áreas. Sentimental, profissional, afetiva, financeira. Toda pessoa que transformou a transgressão em iniquidade, ela vai ver a raiz de geração, a raiz das iniquidades brotando para a vida dos filhos. Mas ela vai falar mal da nora, vai falar mal da sogra, vai falar mal do papagaio, do passarinho, mas ela não quer se arrepender. Ela quer mudar a vida dela por ela. E Deus diz, ela não vai entender nem o que vê, nem o que fala. Aí Deus diz, se as iniquidades da tua mão, se há iniquidades na tua mão, lança para longe de ti. E não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. É justamente o que ele faz ao contrário.
Ele fala mal, vê tudo mal, tá falando da prostituição dos outros, onde ele já se prostituiu. Tá falando mal da mentira dos outros, onde ele vive mentindo. Tá julgando a vida de todo mundo e fechando os olhos para a própria vida dele, para o que ele já fez e que faz. Por isso ele perde a razão de viver. A pessoa, e ela diz que não tem depressão. A maioria, mas vive no medicamento. Mas vive no medicamento. Os médicos não dizem para você que depressão, ansiedade, esses problemas não têm cura. Eles não dizem. Então, por que ele prefere o medicamento? Porque ele acredita que vai controlar. Ele acredita que vai controlar. Tá tudo sob controle na vida dele. E ele sendo controlado. Sendo controlado e vivendo as iniquidades. Se a iniquidade nas tuas mãos, lançam para longe de ti, não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Porque então o teu rosto levantarás. O que eu disse a você. Levanta o rosto, não quer ouvir nada. Ele quer falar, mas ele não quer ouvir. Levantarás o teu rosto sem mácula. Não vai ter vergonha. Não, a pessoa perde a vergonha. Então ela vai buscar uma razão de viver, uma razão de entender as coisas. E estarás firmes e não temerás. Não temerás é o quê? Acha que não tem mais medo. Tenho mais medo de nada, não tenho mais nada a perder. Você já viu o povo dizendo isso? Mas não teme a Deus. Deus diz, está vivendo da forma errada. Está vivendo de ilusão. Acumulou muito medo dentro da pessoa. Entende? Aí diz, não tenho mais nada a perder, eu não tenho mais nada a perder, mas está causando mal na vida, na própria casa, na própria família. Então Deus diz, e terás firmes e não temerás, porque te esquecerás do cansaço e lembrar-te-ás deles, como as águas que já passaram. Não quer falar do passado. Olha o que eu disse a você. A pessoa não quer falar do passado dela, ela vai falar do passado dela se engrandecendo, desdenhando. Então a pessoa diz assim, eu tô falando agora, eu tô rindo, mas só Deus sabe o que eu passei lá atrás. Mas não sabe o porquê e não quer saber. Não quer saber. Deus diz aqui, ele não quer saber. Ele foge das águas, ele foge do sentimento. Ele foge do ressentimento, ele não acredita em remissão, em perdão. Ele não acredita nisso. Por isso Deus diz isso aqui, Porque te esquecerás do cansaço e lembrar-te-ás dele como das águas que já passaram. E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia. Ainda que haja trevas, será como amanhã. Ainda que ele esteja vendo as trevas na vida dele, será como amanhã. Ele não quer ver o que ele está vendo. A pessoa está vendo que tem algo errado na vida dela, mas ela não quer ver. Quer dizer, como uma pessoa pode ter sido amante ou ter se prostituído na vida e não está vendo que os filhos estão sofrendo a mesma maldição? Isso eu já vi de perto demais. Eu conheci uma mulher que trabalhava com prostituição, com bar, com garotas de programa, e ela dizia que as filhas dela viviam muito bem, são muito bem casadas. Um dia ela foi morar numa casa que era minha, alugada, e eu passei a ver de perto a vida dela. E não era nada do que ela falava. A vida das filhas dela era uma desgraça na área afetiva, na área sentimental. Vivia sendo traída, separa, mas não separa, descobriu que o marido traiu, e a mãe não tá nem aí, porque ela não acredita nas leis de Deus. Entende o que Deus explica? Eles fecham os olhos, ainda que estejam vendo as trevas, será como amanhã. Ele não quer ver o que ele está vendo. Você tem que entender a leitura do que Deus está explicando aqui. Porque o que é viver em trevas é a pessoa não querer ver que ela planta e ela colhe. Mas quando ela está colhendo, ela não quer ver, ela não quer entender. Ela não quer entender, então ela vai falar do marido da filha dela. Ela vai apoiar a filha dela a se separar e se prostituir também. Entende? É isso que ela vai falar. É isso que você vai ver na casa de pessoas que andam na feitiçaria, que vivem na prostituição, que ganham dinheiro com pecado. É isso que você vai ver. E Deus explica aqui. Ele diz uma coisa na rua, mas ele vive outra na casa dele. Ele vive outra coisa na casa dele. Então eles andam tentando resolver e camuflar aquele problema.
mas ele não quer ser confrontado com nada da vida dele. Que ele vai justificar. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. E deitar-te-á, ninguém te espantará. Muitos suplicarão o teu favor. Muitos suplicarão o teu favor. Então, o que é que acontece com essas pessoas que não querem? É justamente o ao contrário do que eu expliquei aqui para você. Uma pessoa que ela vive desses... Ninguém quer pedir favor a ela. Ela usa do medo para manipular as pessoas, para causar facção e divisão na vida das pessoas, para julgar a vida das pessoas, para tentar controlar a vida dos outros. O que acontece é isso com a pessoa que ela transforma as transgressões em iniquidade. Então ela vai sofrer e vai fingir que não está sofrendo porque ela vai buscar uma razão por como ela vê as coisas. Como é que ela vê o que é transgressão, iniquidade e pecado? Ela não está nem aí para a cor da chita. E Deus explicou isso aqui, entende? Porém, olha o que Deus explica. Porém, os olhos dos ímpios desfalecerão e perecerá o seu refúgio. Perecerá o seu refúgio. Quando ela não tem mais esperança, mais visão de mudança, mais visão de futuro, perecerá o seu refúgio, a sua casa. Agora ela vai tentar controlar as pessoas do refúgio dela. Porque perecerão a sua visão. É isso que Deus está explicando. Porém, os olhos dos ímpios perecerão. Ela vai usar todo aquele seu artifício, todo aquilo como manipulação, como sedução, como articulação. Agora ela vai tentar controlar a vida dos outros, porque ela transformou as iniquidades, a transgressão em iniquidade. Ela quis cada vez mais ser feliz da forma errada. Então, quer dizer, tudo aquilo que Deus explica aqui, Deus transforma ao contrário. Deus diz, todo mundo vai buscar a ti o teu favor. O que é que acontece com essa pessoa? Ninguém pede mais nada a ela. Ninguém quer precisar dela. Porque ela usa tudo aquilo contra as próprias pessoas. Porque ela joga na cara, porque ela desfaz das pessoas, porque ela humilha as pessoas, porque ela quer ter razão, porque ela quer ter visão, porque para ela a palavra não tem poder. Porque quem anda na igreja e vive criticando, julgando e maldizendo da vida dos próprios filhos, não crê no poder da palavra. Então, por que é que Deus explica que o seu refúgio perecerão? Por que é que o seu refúgio perecerá? Os filhos vão começar a entender que não existe amor naquela pessoa. E quando ela começa a perceber, ela vai dizer, eu não quero que você me ame. Eu quero que você tenha medo mesmo. Um dia você aprende a me amar. Um dia você vai querer me amar. Agora você tem que ter medo. Tem que me respeitar. Tem que fazer o que eu quero sim. Porque ela cria essa visão. A pessoa que ela vive em transgressão, que transformou a transgressão em iniquidade, ela quer transformar a palavra ao benefício dela. Então, os filhos, quando começam a ter esse entendimento, dizem que Deus é esse, que só fala com a minha mãe e minha mãe faz tudo errado. Porque é o que a minha mãe fala acontece, porque a palavra tem poder. Porque ela não está nem aí para os filhos, porque ela quer mesmo que os filhos se ferrem, se os filhos não fizerem o que ela quer. Ah, você não vai fazer o que eu quero, não? Você vai ver só, já joga praga na vida dos filhos. Quem tem mãe narcisista sabe do que eu estou falando. E as mães dizem, eu nunca vi nada com a palavra. Porque não quer ver. Você entendeu o que Deus explicou aqui sobre essa transgressão? Deus diz, eu exijo menos de ti do que as tuas transgressões. Eu exijo menos, mas a pessoa não quer mudar. Ela quer pagar para ver. Ela quer pagar para ver a desunião nos filhos, a separação dos filhos. O que ela diz que a palavra tem poder, mas ao benefício dela e não que ela seja tratada por esse Deus. Entende o que Deus explicou aqui em Jó? Ela não quer ser tratada por Deus, ela tem raiva de Deus, ela tem ira de Deus. Entende? O que é que acontece então? Os filhos perecerão, a casa dessa pessoa perece. Porque ela está o tempo todo condenando, julgando e botando a culpa em todo mundo. Quer dizer, quando é que você percebe que essa transgressão passou-se a ser iniquidade? Quando você percebe que a pessoa não teme mais a palavra.
Por isso Deus diz, será, quem dera que Deus falasse contigo. E ela não quer mais ouvir a Deus. Ela não crê mais nesse Deus. E ela vai dizer, Deus me ajuda do jeito que eu sou. Deus sabe do meu coração, mas ela não tem medo do que fala. Ela não teme mais a Deus. Então, o que é que essa pessoa vai conseguir fazer? Justificar todos os seus erros. Nada que você mostre para essa pessoa que ela está errada, ela vai justificar. Você não me entende, você não sabe por que é que eu sou assim. Tá a vida toda se vitimizando, a vida toda culpando todo mundo, a vida toda condenando todo mundo, porque ela não quis mudar. Não é que ela não viu que errou em algum lugar da vida dela. Ela não creu nesse Deus aqui. Ela não acredita nesse Deus que diz que tudo tem consequência. Se tem consequência aquilo que eu falo, quanto mais aquilo que eu faço. E as pessoas não é o que elas falam que elas são. Elas são o que elas falam. Elas não são o que elas falam, elas são o que elas fazem. Você só começa a descobrir isso quando você busca Deus. As pessoas, elas não são aquilo que elas falam. Elas são aquilo que elas fazem. Ela é aquilo que ela faz. Então a mãe, quando ela é narcisista, ou o pai que ela é narcisista, ela causa mal na vida dos filhos e ainda vai se vitimizar para as outras pessoas. Ela expulsa, ela joga praga, ela bota de casa para fora, ela manda ir pros brega. Ela faz o que, olha, o que Deus, só Deus sabe o que uma mãe é capaz de fazer quando ela tá irada, porque ela diz, o filho é meu, eu faço o que eu quiser. E se Deus fosse cumprir, que nem Deus diz aqui, eu exijo de ti menos do que as tuas iniquidades merecem. Eu peço a ti menos do que o que tu já fez na vida e tu não quer mudar. Como você pode dizer que crê em Deus se você quer condenar os seus filhos, se você quer maltratar os seus filhos, se você quer julgar todo mundo, se você aprendeu a viver da forma errada? Não tem o que Deus fazer. Então você não vai entender nem a visão e nem a razão das coisas. Entende? A pessoa preferiu, é uma preferência dela, eu preferi viver assim, do meu jeito. Então Deus diz, vai conseguir ouvir a Deus? Por isso Deus pergunta aqui, ó. Porventura não se dará resposta à multidão de palavras? Que resposta você vai ter do que você fala? Você não vai entender o que você fala, nem o que você vê. Entende? Então, o que significa as iniquidades? É a pessoa que transgrediu demais e ela buscou uma forma de ver, uma razão de ver, uma razão para entender a própria visão. Então, quer dizer, eu dei só um dos exemplos. Em outro conteúdo, eu vou explicar para você quando é que a pessoa, ela transgride e vira escrava do próprio trabalho. Quer dizer, ela não consegue usufruir daquilo que ela tem. Ela está vivendo já em um apocalipse. Ela se torna escrava do trabalho, mas ela não quer ser convencida da própria visão e da própria razão das coisas. É mais uma forma de iniquidades, para que você entenda. Que ela percebe que ela só consegue usufruir se ela realmente for escrava. Então ela se torna escrava do trabalho, escrava do marido, porque botou a emoção no excesso do passado, né? Buscou uma razão de se ver, uma razão para entender as coisas, não quis perder, nunca quis estar errada na vida, quis sempre superar a própria visão. Então transformou a iniquidade a transgressão em iniquidade. Em algum momento a pessoa viu que estava errada, mas disse, não, mas eu quero o erro. Eu quero fazer o errado. E daí? Quem vai me impedir? Deus diz, ele não teme a Deus. Ele não teme a Deus. Então os filhos é quem vai sofrer. Os filhos é quem vai sofrer, porque aquilo que ele passou e que ele entendeu que é errado, ele não quer que o filho faça. Mas como é que o filho não vai fazer se transformou as transgressões em iniquidade? Se o filho já viu pela visão que são pais que gostam mais de viver de aparência, que dá mais razão à visão, que só valoriza as pessoas que têm dinheiro na rua, que vive de mentir, eles vão sofrer na mão dos filhos, mas eles vão condenar os filhos. Ensinou os filhos a viver da forma errada, agora vai se vitimizar e condenar esses filhos, porque ele quer mudar os filhos. A pessoa que ela tá vivendo, que transformou as transgressão em iniquidade, você nunca vai ver numa casa que essa pessoa, ela queira se calar. Ela vai se calar, vai pagar para ver, mas não para se arrepender.
Por isso Deus explicou isso aqui. Ela não quer se arrepender. Ela viu que errou, tentou mudar. Por isso eu lhe dei esse exemplo de mulheres que já foram amantes. Nunca você vai ver uma mulher que ela já foi amante para ela não ver que o marido dela ou entender que o marido dela esteja traindo. Mas ela não tá nem aí, não. Quando ela perceber alguma coisa, ela vai na cartomante, ela ameaça a amante, ela vai camuflar, ela não quer perder o marido, ela vai fechar os olhos para continuar com aquele homem. Não é que esteja errado. É que se ela não quiser se arrepender, ela depois vai ver os filhos sendo traídos. Entendeu o que Deus está explicando aqui? Não é que esteja errado ela buscar o jeito dela, mas o jeito correto do que Deus explica é se arrependa do seu pecado. Peça perdão do seu pecado. Peça perdão à pessoa que você fez sofrer. Entende? Para quebrar a maldição, não passar para a vida dos seus filhos, para você não ver o problema na geração dos seus filhos. É isso que Deus está explicando. Não é a forma, eu vou dar o meu jeito. Eu vou resolver o meu problema. Então, quando a raiz brota e vira-se iniquidade, a pessoa vai ser feliz da forma errada. Ela é feliz da forma errada, ela não quer ser confrontada, ela não está nem aí para a vida dos filhos. Ela não tem amor no coração. Entende? Por isso ela não quer arrependimento, ela quer pagar para ver. A pessoa vai dizer, deixa, Deus sabe do meu coração, eu já mudei. Entende? Mas ela não sabe o que é essa remissão. Essa transformação que vem de dentro e não de fora. É diferente. Por isso ela vai ver agora o problema que foi gerado fora. Aquilo que ela gerou fora, ela vai ver as consequências na vida dos filhos. As consequências vai para a vida dos filhos. Então quando ela tá vendo, ela vai apoiar os filhos. Venha para cá. Deixa esse homem, que esse homem não presta. Homem nenhum presta. Eu não disse a você que homem nenhum presta. Mas ela ganhou dinheiro com a prostituição. É só um dos exemplos que eu tô lhe dando. Não crê nas leis de Deus, nem vendo. Nem vendo. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. Em outro conteúdo eu vou explicar para você quando uma pessoa vira escrava, né? Por viver nas iniquidades na vida financeira. E até o próximo vídeo.